Existe um tema que é super importante no contexto da construção jurídica, de uma estrutura jurídica dos co-housings. E aqui entendendo os co-housings como as comunidades intencionais constituídas por pessoas de 50 a mais, 60 a mais. Então é uma questão normalmente de idade, né, e de fase da vida, o que qualifica no Brasil hoje, né, uma comunidade intencional como co-housing. E esse tema que é super importante é o tema da sucessão. Eu diria que o tema da sucessão ele é importante para qualquer idade e para qualquer tipo de comunidade intencional, qualquer espécie de comunidade intencional, porque a sucessão é algo que pode, né, ser necessário, aspectos, regras, regulamentação sobre o tema da sucessão em qualquer momento, né? A gente nunca sabe, né, quando que a morte, esse evento aí de transformação e de transição de uma passagem pode vir a acontecer. Então o tema da sucessão é super importante, eu acredito em qualquer estrutura jurídica de qualquer comunidade intencional, mas as pessoas que estão seguindo aí para a construção de uma comunidade intencional na idade de 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, acabam se preocupando mais com esse tema, né? Eu acho que ele acaba ficando um pouco mais vivo. E aí, normalmente, os grupos de co-housing que procuram a gente no escritório para a construção de estruturas jurídicas trazem esse tema como uma das questões principais. Hoje, a gente já navegou muito com muitos grupos de comunidades intencionais no escritório, na construção de estruturas jurídicas, o que faz com que a gente tenha uma experiência mesmo empírica, uma experiência real de relação, de dia a dia, né, de interação com esses grupos, que fez com que a gente desenvolvesse bastante recurso e mecanismo para lidar com esse tema da sucessão nas estruturas jurídicas. Mas tem um aspecto que eu acho que é primordial, que é extremamente importante e que é básico do ponto de vista técnico-jurídico, que é a diferença de se criar uma estrutura imobiliária para fins de estruturação de uma comunidade e uma estrutura societária ou associativa. Por quê? No Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, a propriedade imobiliária ela é passível de sucessão de forma inerente. Então, havendo o falecimento de um detentor de uma propriedade imobiliária, seja, né, um imóvel de qualquer natureza, em qualquer localização, de qualquer formato, tamanho, aquela unidade imobiliária, aquele ativo imobiliário, ele necessariamente vai seguir para uma forma de sucessão prevista na lei, que vai ser, se a pessoa tiver um testamento, vai ser a realização, a execução daquele testamento, ou um inventário, se aquele imóvel, né, está no nome da pessoa física. Então, ou ele vai para inventário, ou vai haver um testamento, e aí o testamento vai ser realizado, executado, se ele estiver de acordo com a lei, isso no âmbito da propriedade imobiliária na pessoa física. E isso é inevitável, né? Não tem como fugir disso. Então, se existe a constituição de um co-housing em que a propriedade do imóvel onde esse co-housing vai ser estabelecido está em nome das pessoas físicas, necessariamente em caso de falecimento, os herdeiros passam a ser donos daquela propriedade imobiliária. Eles passam a ter os mesmos direitos em algum nível sobre aquele imóvel que os demais integrantes do co-housing. Isso pode ser um problema. Por quê? Muitas vezes, né, aquele grupo de pessoas que instituiu o co-housing, que adquiriu aquele imóvel, tem aspectos de princípios, valores, intenções, projetos, momentos de vida muito parecidos, né? E não necessariamente os familiares e sucessores daquela pessoa que veio a falecer têm a mesma convergência de valores, princípios, intenções que o grupo originário. E aí aquelas pessoas passam a ser proprietárias do imóvel também, tendo ingerência sobre aquele imóvel, tendo direito sobre aquele imóvel, podendo inclusive, né, intervir na destinação, na forma de utilização e de ocupação daquela área. Então existe uma preocupação nesse sentido, claro, né? E o outro formato possível, então, de resolver ou de cuidar dessa situação é a constituição de estruturas societárias ou associativas. Então, haver uma empresa ou uma associação que façam a gestão daquele patrimônio e que possam ser, inclusive, proprietárias daquele patrimônio, e aí, nesse sentido, né, a empresa pode ser o veículo jurídico mais eficiente para fazer uma gestão patrimonial, mais até do que a associação. Tem outros materiais aqui falando sobre isso, mas que fazem com que haja alguns tipos de formas de lidar com o patrimônio diferentes da propriedade imobiliária, que tem aquela sucessão, né, que é prevista em lei como uma forma absoluta de transferência de patrimônio. Lembrando que a sucessão contempla descendentes, ascendentes e colaterais, então filhos, pais, irmãos, né, do falecido. Enquanto que no formato societário ou associativo é possível criar regras específicas para que essa sucessão não seja automática sobre o patrimônio imobiliário. É claro que vai haver a sucessão sobre cotas de uma empresa ou cotas de uma entidade jurídica, mas não sobre o imóvel propriamente.
E pode haver uma forma de pagamento pela saída, né, daquele membro que veio a falecer para os seus herdeiros. Então, o valor que é relativo à detenção daquele patrimônio, aquele patrimônio em si, que são as cotas, o pagamento pode ser feito para esses herdeiros, para esses sucessores, sem necessariamente que eles passem a integrar o projeto e passem a ter ingerência, interferência sobre qualquer tipo de decisão no dia a dia do projeto. Aí, eles podem, então, por exemplo, ter um direito patrimonial sobre aquelas cotas sem ter direito a voto ou direito de intervenção, de decisão no contexto daquele projeto. Então, existem vários mecanismos societários e associativos que viabilizam que terceiros estranhos ao projeto, estranhos à comunidade, estranhos ao co-housing, necessariamente passem a ter direitos de decidir no dia a dia e de intervenção e de participação mesmo efetiva no projeto em caso de falecimento de um integrante. Esse tema é super polêmico e ele é técnico, então se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, deixa aqui, comenta aqui no vídeo, nos comentários, deixa aqui a sua dúvida que a gente pode aprofundar mais no tema, e cada dúvida é muito rica pra gente, porque quando as dúvidas vêm, elas são provocações pra gente aprofundar nesses mecanismos possíveis relativos à sucessão.